Salve Maria, amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos aqui a esta live, onde nós estaremos fazendo um momento formativo para nós podermos entender mais ainda, se aprofundarmos mais ainda sobre São Miguel Arcanjo, né? Então, praticamente está faltando 8 dias para o término, da quaresma de São Miguel Arcanjo. Então, nada melhor do que a gente se aprofundar, sobre a pessoa, de São Miguel Arcanjo, sobre esse arcanjo, São Miguel, Micael do latim. Então, que a gente possa, neste momento, invocar a presença da Santíssima Trindade sobre cada um de nós, pelo sinal da Santíssima Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, de vossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovarei a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus do ventre tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostre. Amém. Angelis Dei, quicus esmeis mitivi, come su pietate superna, rodi illumina, custode, regit guberna. Amém. Cruz sacra simic lux, dodraca simic dux, vade retro satana, nunca suade mic vana, suade malaque libas, ips evena abibas. Em nome de Jesus, amém. Caríssimos amados irmãos, sejam bem-vindos a esta live, onde nós temos como tema São Miguel e a Quaresma. É um momento oportuno para que nós possamos entrar num momento formativo. Que nesse dia, nesse domingo, na qual você entrou nessa live, você vai sair daqui enriquecido. Sua fé no conhecimento sobre a figura de São Miguel Arcanjo. Desde já eu te convido a você enviar esta live para todas as pessoas na qual você são amigos, te segue ou você segue ele. Tem uma setinha aí que você possa enviar para cada um deles. Também eu abro aqui o espaço, vamos abrir espaço no final para um momento de perguntas. Se você tiver alguma pergunta, você possa fazer, que a gente vai tentar esclarecer, tirar a sua dúvida em relação a Quaresma ou a São Miguel ou a algum tema relacionado à Santa Madre Igreja. Amém? Sem muitas delongas, eu convido você a pegar a palavra de Deus, se você tem a Sagrada Escritura, a palavra de Cristo, a palavra que ela é uma espada de 2 gumes, é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amado irmão e irmã, se você tiver com a palavra de Deus, pega aí em Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 seguinte. Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 seguinte. Para aqueles que não estão preparados para a segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo, a palavra se encontra em 1566. Para aqueles que ainda não estão preparados, para aqueles que ainda não estão íntimos da palavra de Deus, têm dificuldade de a encontrar. Então, 1566. Vamos lá, vamos neste momento adentrar na poderosa palavra de Deus. A palavra do Senhor é dirigida para cada um de nós nesse termo. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida do sol,
e a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com sua cauda 1/3 parte das estrelas do céu, e atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com o seu cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro, para ir ser sustentada por 1270 dias. Houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e os seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Estas são para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. Que você possa nesse momento beijar com um sinal de reverência, um sinal de amor a poderosa palavra de Deus. Aqueles que estão entrando, sejam bem-vindos a esta live onde nós estamos aqui falando sobre São Miguel e a Quaresma. Então vamos lá para que nós possamos aprofundar o nosso conhecimento sobre esse arcanjo, São Miguel. Para começar a falar de São Miguel, vamos começar a falar sobre a criação dos anjos. Deus, com teu amor infinito, Ele não foi individualista. Deus, Ele não foi egoísta. Então Ele quis dividir, no sentido, gerar uma comunhão com os seres angelicais, como também os seres humanos, que somos nós. Porém, antes de Deus criar os homens, Deus criou os anjos. Deus criou os anjos e cada um foi dado um serviço no céu. Os anjos, cada um foi dado uma missão a ser cumprida. Como nós, humanos, temos uma missão a cumprir, também os anjos, eles têm uma missão a cumprir. E nisso Deus criou os anjos. Amado, mas se nós formos falar de anjos, não é tipo como 1000 anjos ou 10.000 anjos. É muito mais, milhões e bilhões e trilhões de anjos. É muito anjos que Deus criou. Deus, Ele criou vários anjos, muitos anjos. E quando Deus criou os anjos, Ele colocou a cada anjo uma missão, na qual eu já falei, e foi dividindo em graus, em hierarquias, e no sentido melhor, em coros, para que nós possamos entender. E foi dividido em 9 coros, os anjos, os querubins, os serafins, os coros dos anjos, né? Os querubins, os serafins, os potestades,
tronos, principados, virtudes, anjos e arcanjos. Foi dividindo, né? Colocando em coros, 9 coros. Porém deu uma grande missão a um grande anjo, o anjo da luz, conhecido como Lúcifer. Que Lúcifer, essa palavra tem um grande significado, que significa aquele que dá a luz, aquele que ilumina a outros. Então, quando você ouvir essa palavra Lúcifer, significa aquele que ilumina, aquele que direciona, aquele que guia, aquele que incentiva. E Deus, na qual escolheu Lúcifer para iluminar a todos os anjos. Lúcifer era dotado de uma inteligência profunda, uma inteligência sobrenatural. A inteligência de Lúcifer era muito grande, muito poderosa, a inteligência de Lúcifer. Os anjos, cada um deles tinha 6 asas, 3 de um lado, 3 de outro, 6 asas. Lúcifer, ele tinha 12 asas. Ele era um anjo admirado por todos os anjos. Porém, Deus, ele não tinha se revelado ainda a sua face. Deus tinha criado os anjos, mas não tinha se mostrado a sua figura, a sua imagem. Não tinha mostrado ainda quem ele era. Só tinha dado a missão. Porém Deus se comunicava com os anjos. Porém Deus, ele entrava em comunhão pela palavra. Ele se revelava pela comunicação, mas ele não mostrava quem ele era. Porém aí ele deu a missão a Lúcifer de entoar, de ministrar os louvores para Deus. Os louvores, para nós entender melhor, as músicas, os hinos, os cânticos para Deus. Os cânticos têm um sentido profundo, alegra o coração de Deus. A música é um meio de alegrar a Deus, de Deus se sentir amado e adorado. E nisso, Deus deu a missão, a autoridade a Lúcifer. Como ele era dotado de inteligência, era ele que ia ministrar os cânticos, os louvores, os hinos, as músicas para Deus. Quando Deus, ele se mostrasse pela palavra, quando Deus, ele se comunicasse com os anjos deveriam expressar os cânticos e os hinos. E Lúcifer era o maestro da música. Amados irmãos, Lúcifer, ele tinha uma inteligência profunda sobre, vamos dizer melhor, aqueles que são músicos, sobre cifra, sobre notas, sobre acordes. Lúcifer, ele tinha uma inteligência muito grande na música. Então, quando Deus, ele se comunicava com os anjos, Lúcifer, ele ministrava, ele começava a ministrar os louvores, as adorações através do cântico, e os anjos, eles começavam a entoar, a cantar, nesse momento a expressar os cantos a Deus, dizendo: vós é o Deus das alturas, vós é o Deus soberano, vós é o Deus de todas as coisas. Os anjos cantavam para Deus. Os anjos cantavam para Deus. E Deus se alegrava com aquela música, com aqueles cânticos. Porém, amados irmãos e irmãs, Deus ainda não tinha se mostrado. A face de Deus não tinha se mostrado ainda. E nisso, Deus também tinha um plano lindo, né?
para com nós humanos. Primeiro, para que nós possamos entender, Deus criou primeiro os anjos. Criou primeiro os anjos. E logo em seguida, Deus haveria de criar nós humanos, nós homens. Quando eu falo homem, eu falo no sentido também mulher, né? Vocês mulheres também, mas no sentido pessoa. Deus deveria criar nós, pessoas humanas. Porém, amados irmãos, Deus ainda não tinha se revelado sua face. E Deus, cada vez que Deus cria uma nova criatura, Deus sempre cria mais belo. Deus sempre cria mais, vamos dizer assim, mais magnífica a obra. Cada vez que Deus cria algo, por exemplo, quando Deus criou o homem, nós homens, Deus criou perfeito. E quando Deus criou a mulher, Ele criou mais ainda perfeito do que nós homens. Cada vez que Deus cria, Ele cria sempre com perfeição. Deus nunca cria igual ou nunca cria inferior. Sempre, ao momento que Deus cria, Ele sempre cria melhor. Ele sempre dá o melhor, né, para nós podermos entender. E aí, no momento que Deus precisou se revelar para os anjos, Ele precisou mostrar a sua face para os anjos, para os 9 touros dos anjos. Ele se mostrou para Lúcifer. Ele se mostrou para todos os anjos de Deus, os tronos, para os querubins, os serafins, os potestades, principados, virtudes, para os anjos e os arcanjos. Deus se mostrou quem Ele era. E nisso os anjos ficaram maravilhados ao ver Deus. Eles ficaram nesse momento impactados com Deus. Porém, Deus também mostrou a nova criação. Deus tinha criado os anjos, porém Deus precisava mostrar a nova criação. E Deus mostrou para o anjo a nova criação. No sentido profundo, muitas das coisas que eu estou falando aqui foi baseado em exorcismo. Padres exorcistas, eles interrogaram legiões malignas e os anjos malignos revelaram aquilo que eu estou falando aqui. Nem tudo você vai encontrar na palavra de Deus. Porém, quando nós absorvemos esses ensinamentos, muitas vezes até dos anjos malignos, nós nos fazemos a comparação com a Sagrada Escritura. E nisso, amados irmãos e irmãs, Deus, Ele mostrou que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, Ele ia se encarnar em uma mulher. Ele mostrou que a segunda pessoa se encarnaria em um ser humano, na criação humana, no homem. E nisso os anjos, começando com Lúcifer, Satanás, os demônios, eles sentiram uma grande inveja. Imagine você, os anjos, eles contemplaram a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aquilo que era extraordinário, magnífico, soberano, aquilo que era tão lindo, os anjos contemplando. E aí eles souberam que a Santíssima Trindade, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnaria em um homem, numa mulher, na pessoa humana. Ou seja, o humano, ele
ia para o segundo lugar. Ele ia para o segundo lugar. Porém, Deus também, é claro, ele também se encarnaria, não no sentido carne humana, mas no sentido carne espiritual, para melhor entender. Também nos seres angelicais. Deus também, ele se revelaria, ele geraria a comunhão com os arcanjos. Porém, antes dele se revelaria com o humano, ele se encarnaria no humano. A Santíssima Trindade está aqui, os anjos estavam aqui, e nós, o homem, estavam abaixo dos anjos. Nós estávamos abaixo. Porém, quando Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus, se encarnasse no homem, melhor dizendo, na Virgem Maria, os anjos passariam de ficar em segundo lugar e se tornariam em terceiro lugar, e a mulher ia para o segundo lugar, ou seja, o humano ia para o segundo lugar. Deus, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo acima, e o homem, a mulher, melhor dizendo, ficaria em segundo lugar, e os anjos abaixo da mulher. E nisso os anjos, iniciado, fundado a desobediência, a vaidade, soberba de Lúcifer, ele não aceitou. Ele, vamos dizer para que nós possamos entender melhor, Lúcifer diz: eu não concordo que Deus se torne homem, eu não concordo que Deus ele se encarne em um homem, mas que ele se encarne em nós, que ele entre dentro de nós. Eu não concordo. Ele foi soberbo, ele foi vaidoso, e nisso, amados irmãos, gerou uma grande divisão no céu. Gerou uma grande divisão, uma grande separação de pensamentos. Os anjos, uma terça parte, como vai falar a palavra de Deus, já não concordava mais com Deus. Uma terça parte já estava concordando com o pensamento de Lúcifer, o anjo da luz. E eles não concordavam mais com Deus. Eles não queriam mais adorar a Deus. Ele diz: nós não queremos mais adorar a Deus, porque nós adorando a Deus, nós vamos estar adorando o humano. Se nós adorarmos a Santíssima Trindade, precisamente Jesus, a gente vai estar adorando o humano, e aí a gente vai estar abaixo do humano, e nós não concordamos. Eles não concordaram. E ali houve, vamos dizer, uma reunião ali entre os anjos, que já estavam divididos. E quando Deus, ele se revelasse novamente, Deus já tinha mostrado que a segunda pessoa se encarnaria no homem. A segunda pessoa se tornaria homem, Jesus. A segunda pessoa, o Filho, se tornaria homem. Então, ele já tinha mostrado isso. E nisso, vamos dizer melhor, pela terceira vez, Deus precisava se mostrar novamente, para que nesse momento ele pudesse criar o homem. E nisso, ali já estava dividido o céu, os anjos já estavam divididos, e Lúcifer, como ele era aquele que direcionava, aquele que ministrava os anjos, ele estava induzindo os anjos para que todos não adorassem mais a Deus. Imagine, amados irmãos, Lúcifer, ele era muito inteligente, amado, e ele estava fazendo de tudo
para que todos os anjos não adorassem a Deus. Todos. Para que quando Deus se revelasse, esperando o louvor, esperando o cântico, esperando o hino, os anjos, ninguém cantasse, ninguém louvasse a Deus. Então nisso, amados irmãos, para que nós possamos entender melhor, quando Deus, ele se revelou pela terceira vez, os anjos ficaram todos em silêncio. Tem como trazer um pouquinho de água? Então todos os anjos ficaram em silêncio. Mas para Lúcifer deveria ser um silêncio absoluto, um silêncio permanente. Era para que pudesse acontecer ali um silêncio, vamos dizer melhor, eterno. Ninguém mais canta, ninguém mais vai entoar canto nenhum para Deus. Isso era o propósito de Lúcifer. Ninguém canta mais. Os anjos, ele estava induzindo, a partir do momento que Deus aparecer para nós, ninguém vai mais cantar. Ninguém vai mais cantar para Deus. Porém, amado, agora vai entrar a pessoa de São Miguel. Então, quando Deus se revelou que os anjos estavam em um silêncio breve, não era um silêncio permanente, era um silêncio breve, eis que surge Micael do hebraico. Micael, ele aparece. Micael, que no latim, que vai traduzir do latim para o português, Miguel, eis que aparece um anjo de um coro bem menor do que o de Lúcifer, um anjo bem menorzinho, bem pequeno, eis que se torna um anjo nesse momento grandioso. O amor de São Miguel por Deus era muito maior do que todos os anjos. A inteligência de Lúcifer era muito maior do que todos os anjos. Porém, o amor de São Miguel era muito maior do que todos os anjos. O amor de São Miguel por Deus era muito maior do que todos os anjos. E São Miguel não ia trair. São Miguel não ia negar a Deus. São Miguel não ia rejeitar a Deus. Eis que surge um pequeno anjo, um arcanjo, melhor dizendo, que os arcanjos estavam abaixo dos querubins. Então, eis que surge Miguel, e eis que ele, neste momento do combate, acontece o momento do combate, onde os anjos, como a palavra de Deus fala, houve um combate de Miguel e os anjos contra Satanás, o dragão. Então o dragão era quem? Era Satanás, era Lúcifer. Lúcifer, ele tinha 7 cabeças, significando os pecados que ele estava: a soberba, o orgulho, a ira, a vaidade, a impureza, a luxúria. Então ele estava totalmente dotado dos 7 pecados capitais. Então ele estava com 7 cabeças, ele estava ali com 7 pensamentos, 7 pecados. Porém, eis que surge São Miguel, um anjo pequeno, um arcanjo pequeno, eis que surge e ele vai entoar o canto, ele vai ministrar o canto. E São Miguel, ele aparece de frente, face a face com Deus, e de frente para Lúcifer e todos os anjos que estavam contra Deus. E eis que ele diz: quis et Dei, quis et Dei, quis et Dei. Quem como Deus? Quem como Deus? Ele faz uma grande interrogação a Satanás, a Lúcifer naquele momento. Quis et Deis. Quem como Deus? São Miguel, ele interroga a Lúcifer.
Quem como Deus? Quis etes Deus. E naquele momento houve um combate não um combate como nós achamos, né? Nós humanos, o nosso combate muitas das vezes é um combate físico, é de arma de fogo, é de espada, de flecha, é de lança, mas o combate na qual São Miguel e os anjos que já estavam prestes a cair, era um combate de inteligência, era um combate de intelectualidade, era um combate de pensamento. Então, vai dizer que a inteligência dos anjos é grandiosa. Então os anjos, ele tem uma facilidade de se locomover rapidamente. Não é como nós que temos dificuldade. Muitas das vezes para chegar em Aracaju eu gasto 1 hora e meia, 2 horas para chegar até lá. Não, os anjos, eles têm uma facilidade, rapidamente eles estão na Palestina, rapidamente eles já estão na faixa de Gaza, rapidamente eles já estão nos Estados Unidos, rapidamente eles já estão na Irã. Eles têm uma facilidade de se locomover rapidamente. Então a inteligência deles era muito rápida. Então houve um combate ali no céu. São Miguel e todos os anjos ali combatendo, lutando. São Miguel e todos os anjos, os arcanjos, São Rafael, São Gabriel, combatendo na inteligência. Ninguém é como Deus. Deus que nos criou, Deus é soberano. Então ele foi mostrando a divindade de Deus, ele foi mostrando a soberania de Deus, ele foi mostrando a onipotência, a grandiosidade que era Deus. E Lúcifer, você foi criado, você não é nada diante de Deus, você é um derrotado, diante de Deus você é um fracote. Ele foi lutando, São Miguel com os anjos batalhando, mostrando que Deus era maior, que Deus estava acima dele, que ele não poderia querer tomar o lugar de Deus, porque ele não era de nada, ele era pequeno. Ele, se Deus quisesse, rapidamente destruía ele, porque ele era uma criatura e Deus, a Santíssima Trindade, era um criador. E ele diz: quis et Dei, quem como Deus. E aí os anjos começaram a cantar. Os anjos que estavam do lado de São Miguel de Deus e começaram a cantar: ninguém como Deus, pelo rei e pela rainha. E eles começaram a cantar: ninguém como Deus, pelo rei e pela rainha. E naquele momento os anjos foram precipitados no inferno, foram derrotados naquele momento pelo rei e pela rainha. O rei você já sabe quem é, Jesus Cristo de Nazaré. E a rainha, aqueles que não sabem, aqueles que estão em dúvida, quem é essa rainha? Aqueles que têm um amor mariano já estão por dentro, aqueles que são fervorosos do fogo de Nossa Senhora já estão por dentro. Era a Virgem Maria, pelo rei e pela rainha. E nisso os anjos soubem que aquela mulher deveria estar acima deles, a rainha de todos os anjos. É por isso, amados irmãos, que a Virgem Maria recebe o título de rainha de todos os anjos. Quando nós rezamos a ladainha, a primeira, depois da Santíssima Trindade, preste muita atenção. Quando você rezar a ladainha de São Miguel, você vai ver que acima de São Miguel está a rainha. E quem é a rainha é a Virgem Maria. Por isso que nós dizemos, né? A rainha de todos os anjos, rogai por nós. E logo em seguida vem quem? Vem São Miguel. Então os anjos malignos foram precipitados, foram decaídos. A Deus afastou toda a maldade, todo o pensamento de divisão, tirou todos aqueles anjos que estavam contra ele do céu, e foram todos precipitados na terra.
todos precipitados na terra. Porém, aquilo que Deus tinha falado, lembra do que eu falei? Que a segunda pessoa da Santíssima Trindade deveria se encarnar. Isso estava previsto a acontecer. Estava previsto a acontecer que Deus, ele se tornaria homem. Ele se tornaria homem. E vai acontecer um momento que Deus, ele cria um homem e a mulher. Se você ler lá na palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 2, precisamente no capítulo 1 já começa a falar, e no capítulo 2 vai dando mais finalidade. No capítulo 2, Deus começa a falar da criação humana, dizendo: Deus fez um homem. Então Deus fez Adão na argila da terra. Deus fez Adão, porém Deus viu que não era bom que o homem estivesse só e fez a mulher. Aí, amados irmãos, os anjos, todos os anjos, Lúcifer, Baal, todos os anjos precipitados no inferno, disse: olha a mulher aí, precisamos agora devorar ela logo, precisamos agora levar ela ao pecado, porque nós levando essa mulher ao pecado, a Santíssima Trindade, Jesus, ele não vai se encarnar. Lembra do que eu falei? Que Deus, ele disse que Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, deveria se encarnar, se fazer homem. Então Satanás estava atento, inteligentíssimo, e quando ele viu que ele disse: ele vai se encarnar, e através de uma mulher, é uma rainha, então é essa, é Eva, então vamos tentar. E se você for prestar muito atenção, amados irmãos, Satanás, o inimigo, ele se encarnou ali na serpente, e veja que a serpente não foi tentar Adão, o homem, foi tentar Eva, a mulher. Por quê? Porque no sentido muito profundo espiritual, porque Satanás era inteligente, ele sabia que Deus se encarnaria em uma mulher. Então ele disse: nós não podemos ir para o homem, porque não é esse homem que Deus vai se encarnar, que Jesus vai se encarnar, então é esta mulher, então vamos tentar a ela. E aí foram e tentaram. Em Gênesis capítulo 3, Satanás começa a tentar, dizendo: Deus criou todas as coisas, os frutos, a terra, o céu, né? Fez tudo, os mares, as plantas, os animais, e fez Adão e Eva, e ele colocou dizendo: não comer do fruto dessa árvore do bem e do mal, da ciência do bem e do mal, porque a partir do momento que vocês comerem, as escamas dos vossos olhos cairão. Então Satanás, ele foi bem nessa parte, ele diz: oh não, você pode comer do fruto, vocês se tornarão como Deus. Por isso que Deus proibiu, porque senão vocês vão se tornar como Deus, para que eles fossem desobedientes, para que eles fossem soberbos, para que eles fossem vaidosos. Então naquele momento a mulher, ela foi para aquela árvore do fruto do bem e do mal, da ciência do bem, e comeu. E aí também ofereceu ao seu esposo, ofereceu ao seu homem Adão, e ele também comeu. E aí vai dizer que no inferno, lá o inferno começou a festejar, começaram a festejar, vamos dizer, a se alegrar no maligno, com espiritualmente malignos. Os espíritos malignos começaram a festejar lá no inferno, né? Porque a mulher tinha caído no pecado. Então aquela mulher na qual a segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnaria, estava derrotado o plano de Deus. Estava derrotado o plano de Deus, porque Deus tinha falado que Jesus, o Filho, se encarnaria em uma mulher. Então Lúcifer levou aquela mulher ao pecado. Então o plano de Deus tinha ido por água abaixo. Porém, ele não sabe, Satanás, os espíritos não sabem como Deus é inteligente, que a inteligência de Deus é muito maior do que a deles e todos nós humanos. E Deus não era aquela mulher que Deus tinha escolhido,
Não era aquela mulher que Deus tinha preparado, que Deus tinha reservado, que Deus tinha guardado para que o seu filho amado se encarnaria. Então, aí nesse momento, ele vai perceber que a segunda pessoa, o filho, não se encarnou. Então, foi uma decepção. Então, os anjos, Lúcifer, com todos os anjos, disseram: nós fomos agora decepcionados. Nós investimos tudo e não essa mulher. Está passando o tempo e não estamos vendo a revelação de que essa mulher o filho vai se encarnar nessa mulher. Porém, amados irmãos, vai começando a acontecer que Deus, ele tirou o homem do paraíso, a mulher do paraíso, e o homem começou a multiplicar, começou a ter filhos e filhas. Adão e Eva começaram a ter filhos e filhas, e começaram a crescer os seus filhos e filhas. Porém, Satanás não dormia um instante. Satanás, ele não perdia tempo, ele sempre estava atento, ele dizendo: se não foi aquela mulher Eva, então ainda tem outra mulher. Então Deus vai criando. Se nós olharmos bem, Satanás, ele tenta a mulher de Noé também, ele vai tentar a mulher de Ló, né? Ele vai tentando as mulheres, vai tentando Rebeca, ele vai tentando Ana, ele tenta todas as mulheres, Dalila, ele tenta todas as mulheres, e até uma das mulheres da qual Deus tenta, Satanás semeia dentro dela, que é Judite, que é Yara, que foi tentada. Ela recebe um espírito mal, porque o inimigo entrou dentro dela, de Sara, esposa de Tobias. Então, o inimigo entrou dentro de Sara, dizendo: essa mulher é fiel a Deus, então vamos entrar dentro dela, porque quando o verbo se encarnar, nós vamos destruir a Santíssima Trindade. Então, no momento que o inimigo entrou dentro de Sara, a esposa de Tobias, e ali o inimigo dentro de Sara, se você for ler lá na palavra de Deus, você vai ver que Sara estava possuída. Todos os homens na qual Sara casava, eles morriam. Foram 6 homens na qual o pai de Sara enterrou, se você ler a palavra, porque Satanás, ele tinha entrado dentro de Sara, porque era uma mulher. Então todas as mulheres na qual Deus estava criando, o inimigo, ele armava uma cilada, porque ele sabia que o filho se encarnaria em uma mulher. Então ele vai tentando, e da mulher ele leva o pecado também para os homens. Da mulher foi cortado o cabelo de Sansão. Da mulher, Noé caiu na vinha, se embriagou. Todos, na mulher, Ló também negou. Da mulher, Jó também desejou não ter nascido, pecou. Então foi a mulher disse: nega a Deus, olha o que Deus está fazendo com você, Jó. E aí Jó, ele aceitou toda a aprovação também, mas ele pecou porque ele disse que ele preferia não ter nascido, porque está passando por aquilo. Então ele pecou porque não desejou ter nascido. Então o inimigo não parou, amado. O inimigo continuou a pecar, levou Moisés a pecar, ele levou Abraão a pecar. Se nós olharmos, Sara também era estéril, então ela não conseguia ter filho. Então aí o inimigo já estava atento a Sara, diz: essa mulher ela não pode ter filho, então com certeza o filho não vai se encarnar nela. Se você olhar na palavra de Deus, foram muitas mulheres que foram estériles. Se você olhar até Isabel, então o inimigo, ele sempre armava uma cilada, ele sempre arquitetava algo. Então Isabel também ficou estéril, porque era uma mulher casada com um sacerdote, um homem temente a Deus, um homem fiel a Deus, e também Isabel era fiel a Deus. Então o inimigo, ele armou uma cilada para que Isabel não engravidasse, porque se ela não fosse estéril, poderia ser por ela que o filho se encarnaria. Porém, amado, o inimigo, ele dormiu pelo tempo, ele se desligou
Melhor dizendo, Deus mostrou o seu poder, que é muito maior do que Lúcifer, e reservou. Veja que fala que a mulher, ela foi para o deserto. O deserto significa que está reservada, está nos cuidados, está afastada. O deserto significa que está afastada do pecado. É por isso que a Virgem Maria, ela é santa mãe de Deus, ela também é imaculada, ela é virgem perpétua e ela é assunta aos céus. E naquele momento, o inimigo se desligou de Deus, se desligou do plano de Deus. E eis que aparece o arcanjo, a boca de Deus, Gabriel, aparece, e eis que ele aparece para uma mulher, uma menina de seus 15 anos, uma menina que foi consagrada no templo, uma menina que conviveu no templo, uma menina que era muito conhecedora da palavra, uma menina totalmente espiritual, uma menina totalmente temente a Deus, e o nome dessa menina era Virgem Maria. E o inimigo se desligou, e aí eis que o arcanjo Gabriel aparece e sauda a Virgem Maria em Lucas capítulo 1, 28, ave cheia de graça, o Senhor é contigo, o Senhor é convosco. Ave cheia de graça, saudou a Virgem Maria. E naquele momento houve uma comunicação, um momento que a Virgem Maria, o representante de Deus com o representante dos humanos, o representante do céu com a representante da terra, eles começaram a dialogar, eles começaram a se comunicar. E aí, eis que Lucas capítulo 1, versículo 38, a Virgem Maria começou a compreender, que ela tinha conhecimento da palavra, que a segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnaria em uma mulher. Porém, ela pergunta como se fará tudo isso, como se acontecerá isso. Como acontecerá? Porém, naquele mesmo instante, aquela mulher pequena, jovem, ela descobre que a mulher na qual a segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnaria era ela, a Virgem Maria. E eis que ela diz, Lucas 1,38, eis a escrava, eis a serva do Senhor, serva de Deus, faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a vossa palavra. E eis que naquele momento o Altíssimo se encarnou no Verbo, o Verbo se encarnou na Virgem Maria. E aí vai dizer, amados irmãos, nesse momento que a Virgem Maria disse, eis a escrava do Senhor, os anjos no céu estavam todos em silêncio, porque eles sabiam da profecia, daquilo que Deus tinha falado, que o Filho se encarnaria em uma mulher. Então os anjos começaram todos a ficar em silêncio. Não sei se vocês já viram, para vocês entenderem melhor como foi essa cena. É como se no momento de uma final, o Brasil e a Argentina, né? E está ali nos pênaltis, esperando só um gol para que o time seja campeão. E os anjos, vamos dizer melhor, a seleção, torce pela seleção brasileira. E quem vai bater, quem vai chutar para fazer o gol é um brasileiro, é um jogador da seleção brasileira que vai chutar. E aí, esse que está no gol, o argentino. E naquele momento, não sei se você já assistiu uma final dos pênaltis, o estádio ele entra em um momento silencioso, eles silenciam. E aí tem gente que começa a morder a camisa, tem gente que começa a coçar a cabeça, tem gente que começa a fechar os olhos, entra num momento de desespero, entra num momento mesmo ali de inquietação. Os anjos, eles começaram, quem sabe até colocar as asas na tua boca, eles começaram a silenciar e dizendo, é agora, ou ela aceita, ou o plano de Deus vai cair por terra agora.
Então eles ficaram todos, os anjos ficaram todos no silêncio, esperando a resposta daquela menina Nazarena, aquela mulher, aquela pequena, a Virgem Maria. Eles esperaram a resposta dela. Porém também vai dizer que no inferno os anjos também começaram um a olhar para o outro, começaram um a questionar o outro: o que é que está acontecendo, o que é que está tendo, e começaram: o que é que está acontecendo? E vai dizer que teve um anjo pequeno, um anjo bem pequenininho, que começou a voar, um anjo maligno voando, sem saber o que estava acontecendo. O inferno começou a estremecer, começou a balançar para um lado e para o outro, como um milho de pipoca quando está papocando. Começaram a papocar um batendo no outro, e um anjo pequeno foi para Lúcifer e disse bem assim: o que é que está acontecendo, Lúcifer? Por que o inferno está estremecendo? Por que o inferno está balançando para um lado e para o outro? Eis que Lúcifer disse: a profecia está se cumprindo. A segunda pessoa, o Verbo, se encarnou na rainha, na mulher. E vai dizer que naquele momento, amados irmãos, era como se tivesse caindo uma bomba atômica no inferno. Os anjos começaram a explodir, voando para um lado e para o outro. Eis que no céu os anjos começaram a festejar, começaram a cantar, começaram a se expressar de alegria, gritando: glória a Deus nas alturas, glória a Deus pela rainha, pela rainha. Eles começaram a cantar naquele momento. Amados irmãos, já estou chegando no final. São Miguel Arcanjo, para nós, é aquele que é o príncipe da milícia celeste. Porque eu quis falar desse plano salvífico, desse momento que Deus planejou, da profecia de Deus, porque teve a figura, esse arcanjo que teve que batalhar junto para defender a rainha, junto com os arcanjos. São Miguel, ele aparece somente 3 vezes na palavra de Deus: em Daniel, em Judas e em Apocalipse. E São Miguel, ele é o guardião da igreja, ele é o patrono da igreja, na qual ele tem a missão de defender os filhos de Deus. São Miguel é aquele anjo poderoso. Um anjo pequeno se tornou um anjo grandioso diante de Deus. E São Miguel, o inimigo, ele teme só de você falar bem assim, Miguel. Porque Miguel, essa palavra também significa aquele que está cheio de Deus. Miguel e Maria também, ele pode ser até ter um mesmo significado. A palavra Maria significa aquela cheia de graça. Miguel também significa aquele que é cheio de graça. A palavra Maria também significa aquela que é temente a Deus. Miguel também significa aquele que é temente a Deus. A palavra Maria também significa aquela que é misericordiosa. A palavra Miguel também significa aquele que traz a misericórdia. A palavra Maria também significa aquela que combate contra o mal. A palavra Miguel também significa aquele que combate o mal. Nossa Senhora e São Miguel, eles são muito ligados um com o outro. Então, amados irmãos e irmãs, a pessoa de São Miguel é fundamental nós nos consagrarmos a São Miguel. Se sua vida está indo por um momento difícil, comece a invocar a pessoa de São Miguel. Comece a pedir a intercessão de São Miguel, que você vai ver esse combate ser destruído. Se muitas vezes está com um problema financeiro, comece a pedir a intercessão de São Miguel, que você vai ver esse problema financeiro cair por terra. Se você está com um problema no casamento, comece a pedir a intercessão de São Miguel. E aí você me perguntou, Elvis, e de onde surgiu a quaresma de São Miguel?
A quaresma de São Miguel foi na qual Jesus revelou a São Francisco de Assis. São Francisco de Assis era um homem que fazia muita penitência. Ele rezava no deserto, ele rezava de joelhos, ele fazia muita penitência. E toda a quaresma ele estava em penitência. Porém, teve a quaresma da Paixão de Cristo e a quaresma de Pentecoste, e da quaresma de Pentecoste para a quaresma do Natal, do Advento, era um tempo muito longo, e São Francisco ele foi para o deserto, para o monte, a oração, e nisso, eis que ele começa a pedir a Deus, a Jesus, que Jesus mostrasse outro meio de penitência, outro meio de oração, e eis que aparece Jesus com as suas chagas, as chagas de Jesus aparece com as suas chagas para São Francisco de Assis, e eis que aparece São Miguel, e São Miguel, ele pega nas chagas de Jesus, e ele vai até São Francisco de Assis, e ele coloca as chagas de Jesus em São Francisco de Assis, e eis que naquele momento São Francisco de Assis começa a sentir as dores da paixão de Cristo, uma penitência, e ele oferece a São Miguel para que ele possa rezar durante 40 dias com a chaga de Cristo, pedindo a intercessão de São Miguel. Então eis que ele reza 40 dias pedindo a intercessão de São Miguel, e eis que ele dá o título de Quaresma de São Miguel Arcanjo. 40 dias pedindo a intercessão de São Miguel Arcanjo, São Francisco. E daí surge a quaresma de São Miguel, na qual hoje ela é muito grande. O Brasil, o mundo inteiro está rezando a quaresma, faltando apenas poucos dias, 9 dias para o término da quaresma de São Miguel Arcanjo. E eis que o Brasil, o mundo está rezando essa quaresma, na qual Deus, Jesus, ele revelou a São Francisco por meio de São Miguel Arcanjo. Aí se você olhar para a imagem de São Miguel ele está com um escudo. O escudo significa aquele que defende, aquele que está para proteger. Ele é um guardião. Também ele está com a espada significa a palavra de Deus, a espada significa aquele que bate, aquele que combate. Com a palavra São Miguel, ele destrói todo o argumento maligno, toda a palavra diabólica que foi lançada contra os filhos de Deus. Muitas das vezes na tua vida foi lançada maldição, muitas das vezes na tua vida foi lançado coisas que não convêm a Deus, foi lançada na tua vida coisas diabólicas, coisas que te levam à perdição, coisas que você está passando por dificuldade. Muitas vezes foi lançada doença, porém a espada de São Miguel, ela cura, ela restaura, ela ilumina, porque ela é o significado da palavra de Deus. São Miguel, ele veste uma roupa de um romano, porque tem um grande significado. Infelizmente a live está acabando, falta 20 segundos. Vou voltar com outra live para aqueles que quiserem fazer alguma pergunta. Nós vamos finalizar para que você, se tiver alguma pergunta, se quiser fazer em relação à igreja, se não tiver, a gente vai finalizar somente com a oração na próxima live. Não se pode